espaço na mesa. E vamos lá. Esse é Itamar. Bom, novamente uma salva de palmas para Itamar Soares Oliveira. Pode fazer a mesa, Michel. Deixa só aqui, rico na mesa. eu vou pegar. Pessoal, muito boa tarde. Agradecido pela recepção. Eu estou com muita vontade. Muito obrigado pela recepção. Agradecer já pelo convite. De manhã a gente conversou um pouquinho com os professores, com os alunos que estavam aqui. Algumas coisas vão ser repetidas para quem está aqui de manhã. Neta já estava roubando minha estratégia de como começar falando que eu sou da roça, porque eu sou da roça também. É que todo mundo é da roça, né? Então, só o Deck é da cidade, que nasceu no centro de Tiúba. Então, né? Mas aí a gente ficava brincando disso com Neta, porque Neta trabalhava lá no Cedro, e aí quando eu estava na gestão da escola, convidei Neta para ser minha vice-diretora, e aí, também com o Edilton, né? O Wesley e tal, que eu rolê da campanha política. Aí, bora Neta, aí tiramos Neta da roça para trazer para a cidade, Tiúba. E aí, Neta crescendo, né? E hoje a gestora da escola Monteiro Lobato, logo após a minha gestão, e tal, foi isso. E o momento de hoje para a gente conversar, né? Primeiro para a gente dar continuidade a essas celebrações de inauguração da escola. Então é um momento muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês esse novo espaço. Acho que foi a pandemia, né, que a gente não estudou, mas antes disso, todos vocês estudaram uma parte na escola antiga, né? Vocês que são aqui do nono e oitavo ano, né? Vocês lembram? Nada começando agora, está começando um espaço novo. Mas a gente está muito feliz justamente por isso, porque quando a gente pensa no espaço físico, como o Marli falou, o espaço contribui para o nosso aprendizado, porque no lugar onde a gente se sente bem, a gente se sente à vontade, se sente confortável, isso também faz com que, a partir dessas emoções, a gente também consiga se desenvolver intelectualmente, né, construir conhecimento e tal. Bom, eu fui convidado para falar um pouco sobre rasgando rótulos, quebrando estereótipos e falar de vivências e experiências de vida. Aí eu estava falando que já derrubou uma estratégia, porque eu falei assim, vou começar me apresentando, aí eu gosto de falar que eu sou da roça, de Florestal. Florestal, vocês sabem, aqui perto, né? Distrito de Jequié. E aí, hoje, como o Daniel falou, hoje eu estou morando no estado do Piauí, trabalhando na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês de novo, que eu vou retomar, então presta atenção. Eu sou da roça, de Florestal, e agora estou morando no estado do Piauí, beleza? É isso. Bom, quando a gente fala de... Por que eu estou fazendo questão de falar disso, assim, da roça, né? Às vezes quando a gente vai em um lugar, na cidade grande e tal, aí o povo olha pra gente, essa aí é da roça, né? Aí tira uma onda com a gente, fala que é lá do interior, paga pela boi, né, Vânia? E aí, muita coisa disso que parece que está ofendendo a gente, na verdade, deveria ser um grande elogio, né? Falando assim que a gente é da zona rural, e aí eu estou chamando a atenção para esse espaço. Dá uma olhadinha aqui. Esse espaço vazio aqui entre o teto e tal e o muro. Olha a dádiva que a gente tem de estar em um lugar, né, um espaço ao ar livre e com essa vista. Aí eu estou o tempo todo olhando aqui da frente da escola também, a gente tem uma vista muito privilegiada. As salas do lado de cá têm uma vista privilegiada. Aí eu até falei com o Neto, Neto, se algum aluno meu estiver aqui estudando e parar assim, ficar olhando lá por nada, eu vou deixar. Porque ela está aliviando a mente aqui, está de boa, olhando. Falei, corre o risco de eu, o professor, ir para a janela e ó, deixar a leva lá e ficar aqui olhando para essa paisagem, que é maravilhosa. Também estou chamando a atenção para a gente olhar a paisagem, porque o ambiente geográfico, o lugar onde a gente está, junto com a nossa história e a nossa cultura.
estrutura que vai constituir a gente. Aí, onde eu estou morando agora é completamente diferente. Vocês já estudaram aí sobre as regiões do país e tal, sobre os biomas, ecossistemas. Vocês já ouviram falar da Caatinga? Caatinga? Já viram, né? Como que é a descrição da Caatinga, assim? Principalmente na parte que não chove, é completamente seco. Normalmente os lugares de Caatinga são muito planos e a gente olha e vê aquela imensidão assim e parece que as árvores estão todas mortas, né? Estão todas secas. E aí eu falo que quando eu cheguei para lá, para Piauí, foi justamente nessa época. Aí eu fiquei tão triste, eu tô deprimido, porque a paisagem era totalmente diferente do que a gente vê aqui. E aí, depois que eu fui começar a entender como que era lá o processo, né? Quando chove, 2 dias depois a paisagem está toda verde, então tem toda essa dinâmica, parecia que a morte começa a florir e tal. E aí também eu fui aprendendo a conviver com esse espaço. Eu chamei a atenção para a gente olhar aqui, porque se eu fizer uma foto aqui e mandar para o pessoal lá no WhatsApp e tal, o pessoal vai achar isso aqui uma riqueza, uma maravilha. A gente que está aqui, provavelmente alguém está olhando assim, que bestagem. Porque a gente está acostumado e de repente a gente não fez essa comparação ainda com outros lugares. Então, fazer uma pergunta aqui. Eu falei que lá no Piauí eu estou no bioma da Caatinga. Aqui a gente está em qual bioma? Qual parte de ecossistema? Como é o nome desse tipo de região de mata assim e tal? Mata Atlântica. Ótimo. Então, é bom a gente saber as características do lugar onde a gente está. Então, toda vez que eu vou me apresentar para alguém, eu gosto de falar assim, ó, eu sou da roça, eu sou lá de Jequié, mas eu não sou da cidade, eu sou da parte da zona rural de Jequié, florestal. E na minha região lá em Mata Atlântica, tem muita água, muita cachoeira, tem muita planta, é muito verde. E tem a cultura predominante assim, de cultivo é o cacau. Sou da roça de cacau e tal. Aí, tudo que eu estou falando aqui para vocês, claro, não é nenhuma novidade, mas porque a gente está inserido no ambiente, né? Então, quando a gente está todo dia ali vendo a mesma coisa, aquilo se torna tão natural e aí depois perde uma graça, assim, porque a gente olha todo dia para aquilo e não reflete. Mas é só a gente sair um pouco, ou então dar um rolê, ou então comparar a nossa região com outras, vira uma dinâmica completamente diferente. Então, por eu estar lá no Piauí, que é um lugar que chove muito pouco, né, e uma característica diferente, eu fico com saudade daqui e comecei a valorizar ainda mais. Então eu faço questão de dizer de onde eu sou e de onde eu vivo, também faço inveja, pessoal, né, quando mostro as fotos, a cachoeira e tal. A de manhã eu estava falando assim, que às vezes quando chove, né, aí enche um pouquinho as lagoas assim e tal, e quando tomar banho na água tá renta, na maior felicidade. Falei, se esse povo vê a cachoeira de Pierre, vai ficar doido, né? Ver a água corrente, limpa e tal. Então pensando nessas questões assim. Só uma historinha rápida. O lugar onde eu estava morando era vizinha a uma escola. E a escola é barulhenta mesmo, né? Significa que está todo mundo cheio de energia. Na hora do intervalo, ainda mais, né? Aquele barulho. Aí teve um dia que de manhã o barulho dobrou. Assim, muita gente fazendo zoada, mas eu falei, esse menino hoje está virado no cão, né? Barulho, barulho, barulho. Aí depois que eu me dei conta, na hora do intervalo estava chovendo. Então era muita novidade, a chuva para os meninos. E aí estava a galera toda brincando lá no pátio da escola e se divertindo porque estava chovendo. Eu falei, ô gente, enquanto lá a gente às vezes fica reclamando porque chove demais, né? Atola a estrada, a gente não pode ir para Jaguarara, essa coisa toda assim, ou o carro não consegue vir para a escola. Até isso é diferente, né? O que parece que é igual aqui em todo mundo, não. Então eu estou falando dessas questões que é para a gente se inteirar mais e entender quem somos nós, né? De onde a gente veio, o que constitui a gente do ponto de vista histórico, nossa relação com o plantio de cacau, nossa relação com o hortifruti granjeiro, que é muito comum em Jaguarara, nossa relação com a mata, com os produtos que a gente consome. Eu gosto de chamar a atenção disso. Fazer uma pergunta.
Eu suponho que a resposta será sim. Quem aqui gosta de banana da terra frita? Vai ser o lanche hoje, mentira. Quem aqui gosta de banana da terra cozida, quentinha e a manteiga chega a derrete? Então, vou dar uma curiosidade para vocês. Lá onde eu moro, na cidade que eu moro, no Piauí, não tem banana da terra. Que triste, né? Chega a ser história assim. Então, aí às vezes, eu vou contar muito coisa de manhã, aí eu saí na feira procurando no supermercado, não tinha, e aí tinha gente que nem sequer conhecia. Da mesma forma o cacau também. Tem gente que nunca viu um cacau na vida. Aí às vezes eu vou pra lá, levo cocada de cacau e tal. Se eu estivesse tindo no comércio, eu ia botar uma vendinha lá, mas não tenho não. Porque o povo não conhece, e aí acha uma maravilha e tal. E aí eu fico pensando como essas coisas são tão comuns pra gente, são tão boas, né? Faz parte da nossa cultura e às vezes não dá valor. E aí eu fui lá procurar onde vendia banana e tal, a mulher nem sabia que existia. Aí depois uma outra mulher falou assim, daquela banana grande que... Sabe daquela banana grande que cozinha? Aí eu falei, sim. Aí ela, é a banana gulosa. O nome, para quem conhecia lá, é banana gulosa. E aí tinha outro nome também que apareceu lá, que era banana comprida. Aí... todo mundo fala lá ele, né? Que eu falo da banana comprida. Lá ele, né? Tá bem que pra gente aqui o nome é banana da terra. Ok, melhor. E aí, eu fico pensando nisso, mas na questão assim, de que como essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, e isso é a nossa cultura, né? Isso é que faz parte da vida da gente. Então, acho que são coisas mínimas, mas que poderiam ser motivos da gente se orgulhar mais ainda de quem somos e de onde moramos. Se você olhar aqui, todo lugar chove muito, tem água corrente, água potável, então essas coisas que acontecem, por exemplo, em outro lugar, e as pessoas se adaptam, né? Conseguem viver lá também, mas se a gente for comparar, a gente está em uma situação muito mais privilegiada, né? Então isso faz com que é um motivo da gente se orgulhar de onde a gente está. Eu gosto de fazer uma relação disso, de onde a gente está, porque falando ali de rótulos, estereótipos, que assim, às vezes quando a gente vai em algum lugar, aí a gente fala que é do interior, né, da roça e tal, aí talvez algumas pessoas podem olhar pra gente e achar que a gente não tem uma boa escolaridade, que a gente é tabaréu, né, não sei se existe essa palavra ainda, das antigas, é da roça, tabaréu. Então, as pessoas podem até achar isso, né, quando elas são movidas por esse preconceito e por esse estereótipo de achar que quem mora em lugares pequenos, no campo, é desse jeito. É porque por muito tempo o acesso à educação na zona rural era mais difícil do que para quem estava na cidade. E aí foi legal o tio Deia contar a história, que reflete justamente isso. Algum tempo atrás era mais difícil o acesso ao estudo do que hoje. Então, hoje a gente tem até o ensino médio aqui, né? Então não precisa ir para outro lugar. E graças a Deus temos um ambiente maravilhoso hoje para estudar, mas muitos lugares não tem. Então por isso talvez as pessoas olhem para a gente, que é da zona rural, com esse olhar preconceituoso. E aí, fazendo um paralelo assim, né, com a minha história, eu comecei a estudar lá em Florestal, né, criança. Naquele tempo, eu entrei na escola com 7 anos. Hoje as crianças entram com 3 anos, né? Já é obrigatório, né? Com 3 anos. Estou fora da legislação, mas é obrigatório hoje já começar a estudar com 3 anos. Então já é um acesso melhor. Naquele tempo, no meu, do Divanil, a gente era obrigatório começar a estudar com 7 anos, mas mesmo assim, muita gente ainda não estudava. Aí eu estudei dos 7 anos e tal, até a 8ª série, aí lá em Florestal, igual o Tio está falando, não tinha ensino médio, e aí eu tive que estudar em Jequié. Quando eu fui estudar em Jequié, eu fiz a seleção para entrar no magistério, que é um curso de formação de professores, e teve que ter uma seleção, tipo
um concurso, né? Tive que fazer prova e tal. E aí quando eu fiz a prova e passei, eram mais de 200 pessoas, só passaram umas 30. Aí o diretor, na hora da matrícula, olhou para mim e falou assim: poxa, tu é de Florestal? Aí eu, sim, sou de Florestal. Aí ele não precisou dizer nada, né? Já estava dito assim: como é que você de Florestal, na entrelinha, né, conseguiu passar nesse concurso aqui, né, para estudar no IERP, que é uma escola bem grandona em Jequié, tipo o Pio 12 em Jaguarão. Aí, beleza. Passei por algumas dificuldades, porque não tinha onde ficar, às vezes ficava na casa de uma pessoa, de outra, 6 meses em uma casa, 4 meses em outra, ali terminei. Depois, quando terminei o ensino médio, eu lembro também que algumas pessoas falaram para mim que eu não ia poder ir fazer vestibular, não fazer concurso, porque isso era só coisa para gente rica. Então, assim, eu não sou de família rica, a minha avó tinha uma roça de cacau, uma roça pequena. Quando veio aquela fase da vassoura de bruxa, todo mundo já ouviu falar de vassoura de bruxa, né? Sabe o que é, né? Não. Vocês sabem também o que é vassoura de bruxa? Sabe o que é vassoura de bruxa? Vocês sabem o que é vassoura de bruxa? Sabe não? Pensando assim desde pequeno, que vassoura de bruxa. Então, para a galerinha que é maior assim, é um fungo que dá na roça de cacau. E agora também já tem a roça que tem menos, né? Depois a coisa de enxertia, de cacau clonado e tal. Mas assim, é um fungo que dá na roça de cacau e estraga a planta e estraga o fruto. E então teve uma baixa assim na questão da produção. Então ficou difícil ter recursos somente por conta da roça, né? E aí eu sei que meu pai foi embora e tal, meus irmãos mais velhos foram para São Paulo, trabalhar em São Paulo, ficou eu, minha mãe e minha avó. Minha avó trabalhava na roça, e aí minha mãe desempregada e eu pequeno. Aí eu lembro que meu irmão mais velho falou assim: olha, Itamar, não é para começar a trabalhar cedo não, tem que dar prioridade aos estudos, tem que estudar. Aí eu lembro até que tinha uma coisa assim, né, pra, às vezes o pessoal, me dá teu menino aí para vender geladinho para mim, eu falo um negócio assim. Aí eu falo, não é para deixar Itamar fazer nada disso não, tem que estudar. Porque senão ele pode começar a ganhar um dinheirinho ali e acha que isso tá bom, e se acomoda. Meu irmão mais velho que falou isso. Eu ouvi esse papo assim, né, e falei, deve ser importante então estudar. E aí eu sei que eu coloquei isso na cabeça, assim, desde pequeno eu já tinha essa ideia, assim, de que estudar era importante. Uma coisa que eu fazia, e que eu sei que me ajudou a me desenvolver muito, era ler. Vou fazer a pergunta para vocês, ver se vocês estão prestando atenção. Do início, eu falei que sou de onde? Confusão aí. Primeira coisa que eu falei, que era de onde? Da roça. Depois eu falei que era de onde? Florestal. Não era qualquer roça, era a roça de Florestal. E aí eu falei que eu estou morando onde? Piauí. E Piauí. Só para ver se você está prestando atenção. Eu estou morando hoje no Piauí. Sou da roça de Florestal. Bom, esqueci o que eu estava falando. Leitura. Isso. Então, uma coisa que me ajudou a desenvolver muito foi a leitura. Então, naquela época, na minha época, na época de Vanil, vou pegar Vanil hoje, não tinha celular, não tinha internet, não tinha muita televisão, as coisas eram mais restritas. Então, hoje essa facilidade que a gente tem de estudar no computador, notebook, internet, celular, era escasso. Então eu lia muito mesmo. Pegava livro na escola e eu era pequeno, e se a gente se lembrar assim, eu fiz a 5ª série de noite, eu tinha 10 anos, 10, 11 anos, eu estudei de noite. Também pegou essa época, Ju? Mais ou menos, a transição ali. Porque só tinha 5ª série de noite e a gente estudava com os adultos. E aí eu lembro que eu pegava livro de noite na escola, aí chegava em casa, já lia metade, no outro dia eu já lia um pouco, aí com esses livros fininhos assim, que era, assinava lá, né, para devolver por 5 dias, no outro dia eu já entregava. Livro
maior, eu demorava mais um pouco, mas eu lia muito mesmo. Aí, o pessoal fala assim que me tornei inteligente, sabido, não sei o quê, aí eu fico, não sei, gente, não sei se é isso tudo não, mas uma coisa que eu tenho certeza é, o que me ajudou a me desenvolver foi leitura, ler bastante. Então, chamando a atenção, né, para o rapaz que era lá da roça de Florestal, que foi estudar na universidade de São Paulo, a USP, que é uma das melhores universidades, a melhor universidade do Brasil e uma das melhores da América Latina. Para o rapaz que era lá de Florestal, que conseguiu entrar nessa universidade e se tornar doutor por ela. Eu nunca estudei escola particular, nunca fiz cursinho, nunca fiz nada assim. Então, foi o quê? Graças à educação pública, à educação da roça, né, alguns professores, e o meu esforço pessoal de ler bastante. Então, eu reconheço que esse foi um fator diferencial, assim, foi a leitura. Então, o que eu deixo de primeiro conselho assim, para vocês é ler, sabe? A meninada aqui já começa a ler desde pequeno, viu? Dá um tempinho no celular, dá um tempinho na TV, chega em casa, lê um livro e algumas coisas também dá para ler no celular. Só que não é muito indicado, não, porque a gente está ali, vai ler uma matéria, uma coisa interessante, né? Aí o WhatsApp já começa a apitar, vem uma notificação, aí tira a atenção da gente. E o livro não, o livro é bom, porque é até interessante deixar outras coisas de lado, assim, ir para aquele cantinho que você gosta, né? Pega o livro e se concentra. Isso desenvolve tanto a mente da gente. A gente aprende a escrever. Às vezes, por exemplo, eu estava fazendo a redação e não sabia como escrevia a palavra corretamente. Mas aí eu escrevia a palavra assim em um lugar, porque eu olhava e o desenho da palavra eu conseguia ver se estava errado ou certo, sabe? Pela memória fotográfica, assim, então tinha a ver com a leitura também. Então a gente conhece novas palavras, a gente conhece formas diferentes de escrever, e fora que a gente também viaja, né, no mundo da leitura e tal, conhece coisas diferentes. E aí, eu sei que isso foi o que me ajudou a desenvolver. Então, pega a dica aí, tá? Leitura, lê bastante. Bom, seguindo nisso, aí eu gosto de chamar a atenção porque, falando de novo, né, sobre a questão de preconceito, de estereótipo e tal, daquilo que, se a gente fosse olhar assim, o rapaz da roça lá, de Florestal, como é que tá aqui nessa universidade? Aí eu também fiquei um pouco com medo, assim, quando eu cheguei logo. Aí de manhã eu estava falando com o pessoal como que é a universidade. Ela é gigantesca. Se a escola hoje aqui é bonita e é grande, mas ela é, sei lá, 10% do que é a universidade. Pra vocês terem uma ideia. Dentro da universidade que eu estudei, tem estádio de futebol. Dentro da universidade que eu estudei, tem hospital. Tem acho que uns 5 museus. Para a gente sair de um lugar da faculdade de educação, por exemplo, para ir para a faculdade de medicina, tem que pegar um ônibus. Então imagine daqui até na Santa Luzia, por exemplo, essa área toda assim, que é tipo na área de São Paulo, né? Essa área toda assim sendo a universidade. Você pega ônibus para circular dentro da universidade. Sabe aquele esporte de canoagem, de remo, né? Várias pessoas assim enfileiradas e tal, compete. Lá dentro tem uma raia do lado da pista, assim, grandona, para treinar. Pra você ter ideia do tamanho que é. Aí, imagine, né? Eu da roça lá, cheguei todo assim, já era adulto, né? Recentemente agora, já coroa. Aí eu fiquei com medo, me assustei, porque não estava acostumado, mas também com esse medo, com um preconceito também comigo mesmo, achando que eu não ia dar conta, porque sou da zona rural, né, de um lugar pequeno e tal, e fiquei achando que ali de repente não era para mim. Aí fiquei preocupado, né, fiquei assim, acho que quem estuda aqui é muito inteligente, quem estuda aqui sei lá, é gente rica, que estuda em escola particular e tal, e isso fez mal para mim, porque eu fiquei muito tempo pensando nisso. Aí eu falei com o pessoal assim, que às vezes eu pensei em desistir do curso, mas aí eu refleti bastante, falei, não vou
desistir, porque eu acho que tem um propósito nisso tudo, né? Pensando para aquilo da história. Mas assim, tem um propósito, acho que até espiritual nisso tudo assim, porque eu já tinha recebido até mensagem, assim, de que um dia eu seria doutor. E aí também eu pensei assim, bom, se eu já cheguei até aqui, vai ser melhor eu contar essa história lá na frente de que eu terminei e de que eu sou doutor pela USP. Vai ser uma história mais legal do que eu chegar e falar assim, gente, eu me matriculei na USP, mas eu desisti, fiquei com medo, eu não consegui não. Aí eu levei isso em consideração. E uma outra coisa assim, não que eu queria ser exemplo, mas eu falei assim, vai ser representativo. Então, para eu chegar, por exemplo, lá na escola de Tiúba e falar para a meninada, assim, falar para os alunos, ó, da mesma forma que vocês estão aí sentados, eu também já estive sentado no lugar de aluno, né? Às vezes a gente passa algumas dificuldades financeiras, eu também já passei, né? Problemas de família e tal, aconteceu, mas isso tudo não foi bastante para impedir para que eu chegasse nesse nível. Aí eu contei de manhã também, assim, que às vezes quando eu estudava de manhã, contei hoje de manhã, que quando eu estudava de manhã, né, quando eu era pequeno e tal, minha mãe falava assim, a gente ia para a escola, nós tomava um café rápido, aí sabe aquele dia que a gente chega na escola e não tem o lanche? Cadê? Meu amigo ali da mesa estava perguntando, tu sabe qual foi o lanche hoje? Já entreguei, Michel, que já estava de olho no lanche. Estou por fora, Michel, pergunta neta aí. Então a gente já fica de olho no lanche, né? Que faz parte também, né? Claro. E aí, imagine aquele dia que você vai para a escola, não tá... Imagine aquele dia que a gente vai para a escola e dá fome, né? E chega na hora do lanche e não tem o lanche. Aí minha mãe falava assim, tem lanche lá em casa, mas não traz os coleguinhas, não. O caso era esse. Aí eu ia, lanchava e voltava. Aí sempre ela falava isso, vai lanchar em casa, mas não leva os coleguinhas não, quando não tiver lanche. Aí fiquei curioso, perguntei pra minha mãe, assim, por que não pode trazer os colegas? Às vezes eles moravam longe, né, e tal. Aí ela falou assim, é porque eu fico com vergonha, porque tu vai comer café com farinha na hora do lanche. Então, ela ficava com vergonha. Aí, eu gosto de chamar a atenção para essa história, porque às vezes a gente tem até vergonha, né, disso e tal, né, do que a gente já passou. Então, assim, digamos, se hoje você está passando por uma situação dessa, a gente deve não ficar preso nessa situação, mas ter uma perspectiva de futuro, né? E aí, mesmo assim, naquele momento, era chato ficar comendo aquilo todo dia e tal, assim, sem muita coisa, com fome, mas, apesar das dificuldades que a minha família passou, a gente valorizou sempre a educação. Aí, falando assim, no geral, né, de valorizar a educação, eu lembro que quando eu estava na direção aqui da escola, às vezes eu sempre chamava assim, os alunos para conversar e falava, ó, quando a gente estuda, a gente consegue um emprego, aí consegue comprar a moto da gente, consegue comprar casa, consegue viajar e tal, não sei o quê. Eu às vezes sempre dava esse conselho assim, esse estímulo, né? Mas do ponto de vista material. Aí um dia a Valéria, você lembra de Valéria que trabalhou aqui? Um dia a Valéria me chamou a atenção, falou assim, olha Tamara, o teu exemplo é bom, mas não é só isso não. A gente tem que levar em consideração que a educação não é só para coisa material não. A educação desenvolve gente. Eu falei, eu posso ser, mas eu estou logo no exemplo material, para ver se estimula mais, né? Mas eu fiquei com isso na cabeça, assim, quando a Valéria chamou a atenção. E de fato, quando a gente lê, quando a gente estuda, né, quando a gente vai se socializando, a gente conhece outros mundos, a gente conhece outras culturas, às vezes até sem viajar. Então, vai conversando, vai discutindo. Então, a educação desenvolve a gente enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto ser humano e enquanto coletivo também, né? E aí, chega também no ponto que eu estou trazendo aqui, de que a partir do momento que a gente vai estudando, né, vai conhecendo novas culturas, novas formas de ser, a gente tende a respeitar mais o outro, a gente tende a ser menos preconceituoso e a gente tende também a trabalhar menos com estereótipo. Tipo assim, eu olho uma pessoa e por conta do corpo dela, da forma como ela se veste, ou da forma que é a cultura dela, eu já trago uma noção do que é a pessoa, um conceito. Digamos, se eu olhar para uma pessoa que chegou aqui de São Paulo,
Aí porque ela chegou, né? Tá queimada do sol, chegou toda alinhadinha, o cabelo no gel, aquele tênis fofo assim, uma roupa diferente e tal. E aí, meu, tudo bom? Abre aí a porta, não sei o quê. Aí a pessoa olha assim, esse charme todo, charme não, esses sorrisos. Aí a gente fala assim, essa pessoa é chique, essa pessoa é legal, essa pessoa é, né, moderna, não sei o quê. É a mesma coisa do preconceito de você olhar para alguém que é da roça e falar que essa pessoa não tem nada, porque a gente chega com nossa roupa simples e tal, nosso sotaque da roça, né? É a mesma coisa. Então, não significa que porque essa pessoa chegou com esse sotaque lá de São Paulo e tal, ela é melhor do que a gente, e também não significa que quem é da roça e fala da forma como a gente fala aqui, né? Do pai, não sei o quê, não significa também que a gente deva alguma coisa a eles. Aí eu vou contar a história do sotaque. Peraí, deixa eu... Aí teve um aluno daqui, abandonou a escola no meio do ano, foi para São Paulo, aí vai lá, a maioria, né, trabalha, sei lá, às vezes nem um trabalho muito bom, assim, tipo, ajudante de pedreiro, não sei o quê, e trabalha lá, pega não sei quantas condições, uma condição precária, aí vem pra cá e ainda vem tirar onda, né? Aí esse aluno chegou e começou a falar, passou 3 meses lá em São Paulo e começou a falar paulista aqui. E meu, não sei o quê, e aí, mano? Aquela coisa assim. Aí os caras começaram a tirar onda, né? Falou assim, tem gente que passa 2 anos, 5 anos em São Paulo, não chega falando paulista, e tu passou 3 meses e já chegou, ele, é tua culpa de eu ser mais inteligente? Ele quis dizer, né, que ele era mais inteligente que os outros porque aprendeu rápido a falar paulista. O que é totalmente contraditório, porque quanto mais eu esqueço de quem eu sou, da forma que eu falo, de onde eu sou, significa de que eu não tenho certeza da minha identidade, né, da minha cultura. Então, o que acontece muitas vezes? Galera, presta atenção aqui. O que acontece muitas vezes? A gente vai para esses lugares, aí o pessoal gosta de ostentar assim, né? Que foi pro shopping, foi comer hambúrguer, foi pro McDonald's, foi pro cinema, não sei o quê. Aí eu gosto de comparar. Se a gente for comparar entre o McDonald's e a banana da terra frita que a gente come, que é uma delícia, a gente está se alimentando muito melhor do que quem está comendo a comida industrializada, né? E aí a gente fica às vezes com vergonha de postar lá nosso prato de banana da terra e nosso cafezinho do dia a dia, porque não é chique, mas sendo que do ponto de vista nutricional e cultural é muito mais rico, né? Enfim. E aí o que acontece às vezes? Essas pessoas vão para lá, aí quem está lá começa às vezes tirar onda, fazer resenha com a forma que a gente é, a forma de falar, e aí essas pessoas que não estão muito conscientes de quem é, começa a aderir e imitar essas pessoas, né? Aí vai perdendo a sua cultura, vai perdendo a sua identidade. Então, um dos pontos para a gente pensar nisso é a gente ter claro quem é a gente, né? E ter orgulho de onde a gente é e de quem a gente é. Então, hoje em dia a gente vê muitas histórias assim. E depois da internet, né? Depois do Instagram e tal, sabe, um monte de gente popular fazendo sucesso, né? E justamente porque mostra quem é. Então, um monte de gente assim, que é do meio da roça, fazendo vídeo engraçado, um monte de gente da favela, né? Um monte de gente assim que é popular, gente como a gente, do dia a dia, assim, fazendo sucesso. E o sucesso é justamente porque ele mostrou quem ele era. Imagine se a pessoa é bem engraçada e tal, tem um talento, e aí ao invés de fazer o vídeo lá no lugar onde ele mora, só querer fazer o vídeo lá no shopping, em um lugar moderno e tal, não ia ter graça, né? Porque ia sair até do contexto dele. Então, o importante é isso, a gente ter em mente o lugar, né, nossa identidade, do que nos constitui, porque é isso que faz com que a gente tenha esse diferencial. Deixa ele que ele está compondo a mesa. Maravilhoso. Deixa isso aí, Michel. A gente tem que saber que a gente é importante mesmo. É disso que eu estou falando.
né? Disso que eu estou falando. O empoderamento é isso aí, ó. Tanta valorização, né? Quantas horas são, gente? Eu falei mais o que de manhã aqui, vai? É o caso, velho. Então, eu gosto de trazer, pessoal, gosto de trazer essa história assim do por onde eu passei, né? Eu faço questão de dizer de onde eu sou, o que eu sou. Eu tenho muito orgulho também de dizer que eu trabalhei na Itiúba, eu sempre falo. E aí também eu explico, né, onde que é a região e tal, falo que é uma educação no campo. Isso eu acho legal falar também assim. Porque antigamente, na época de Judéia, era tudo educação, né? Na época de Judéia não tinha essas diferenciações assim não, de dizer educação do campo, educação infantil, educação quilombola, educação de jovens e adultos, educação indígena, era tudo igual, porque tratavam as pessoas como se fossem todas iguais. E nós não somos iguais. Cada um tem sua individualidade e cada grupo, cada coletivo tem a sua identidade. Então, nós estamos no campo, né? O nome que aparece lá nas publicações, o nome da roça é do campo. Então, nós somos do campo. E aí a gente precisa também ter uma educação que fale de acordo com o que a gente, onde a gente vive. Vou ver se vocês estão prestando atenção. Eu comecei falando sobre onde? Da roça. De que roça? E eu estou morando onde? Piauí. Qual foi a primeira dica que eu dei para vocês? A primeira sugestão foi o quê? Leitura. Bate aqui. Agora se tem a roça, hoje não tem mais nem roça, eu posso, né? A primeira sugestão, né, dica que eu dei para vocês, que ajuda a gente a se desenvolver, foi a leitura. Aí agora eu vou fazer uma indicação cultural para vocês. Lá onde eu estou morando, no Piauí, que é esse lugar que é bastante interessante, não é porque eu estou falando que lá é seco, é caatinga e tal, lá não é menos importante do que aqui. Tem o seu aspecto cultural, estou me sentindo lisonjeado. Tem seu aspecto cultural, tem sua importância. Aí eu vou. Segunda dica para vocês, Atenção, quem tiver aí coleguinha, o celular, não sei o que, o professor pede para o professor anotar e depois pede para o professor. Essa expressão aqui para pesquisar, Serra da Capivara. Lembra aí, Serra da Capivara. Alguém anota, passa aí depois. Então assim, lá onde eu estou morando, tem esse lugar chamado Serra da Capivara, que tem uma importância não só para o Brasil, mas para a humanidade. Por quê? Já ouviram falar de pinturas rupestres? Já? Pinturas rupestres? Não? Ok. Já ouviram falar de Homens das Cavernas? Sim! Que está relacionado com pré-história, né? Então, esses homens das cavernas, lá muito antepassado e tal, antes de ter escrita, né, a gente nem sonhava ter escrita ainda, eles desenhavam nas paredes, com sangue de animais, com tintas a partir dos vegetais ou minerais e tal. E isso ajudava a contar a própria história da humanidade. E lá onde eu moro, no Piauí, tem várias cavernas. E aí dentro desse parque, que é o Parque Nacional Serra da Capivara, tem muitos registros de pinturas rupestres nas cavernas. Então é um lugar que tem importância histórica, cultural, científica muito grande. Porque também ajuda a gente saber de onde a gente veio, né? Quem é a gente. Vocês terem uma ideia, aí agora todo mundo vai saber, né? Todo mundo já estudou sobre o descobrimento do Brasil, né? Já? Já. Quem é o nome que todo mundo cita quando fala do descobrimento do Brasil? Oi?
Pedro Álvares Cabral, isso aí. Então Pedro veio lá para frente. Mas aí a ideia desses portugueses, né, quando chegaram no Brasil, a gente não usa mais a palavra descobrimento, porque a gente não estava perdido, né? Quem morava aqui estava perdido. Tinha sua cultura também. Então, quando os portugueses chegaram, eu estou fazendo esse lance que é para a gente ter uma ideia. Essas culturas que estão lá no Piauí, essas culturas rupestres, são de muito antes dos portugueses, de Pedro Álvares Cabral, chegar aqui no Brasil. Então, uma importância muito grande. Essa é a segunda dica que eu trouxe para vocês, né? Aí agora eu vou de um livro. O livro do escritor Jorge Amado, e o título do livro é Cacau. Cacau, isso. O nome do livro é Cacau. Eu gosto desse livro porque conta uma história que se passa ali em Reza, Tabuna e tal, e é uma região parecida com a região da gente. Então o livro vale a pena ler, certo? Aí, mas eu presto atenção no vou perguntar para o todo. E o outro livro agora o nome do livro é O Alquimista, de Paulo Coelho. Alguém perguntou? Alguém perguntou aí? Em algum lugar, a pessoa está decorando? Agora você vou de memória. Eu gosto desse livro, O Alquimista, de Paulo Coelho. Eu gosto desse livro porque é um clássico da literatura mundial, né? E também porque ele traz uma história assim de como que a gente pode ir avançando e seguir a nossa trajetória sem perder de vista quem a gente é e sem perder de vista os nossos objetivos. Então, em resumo, concluindo aqui, né, a conversa, em resumo, eu quero dizer o seguinte: eu estou onde estou hoje no nível de escolaridade e tal, mas eu faço questão de não esquecer das minhas raízes, das minhas pessoas, né, do lugar onde eu trabalhei, de onde eu vim. Faço questão de não esquecer, faço questão de levar adiante, porque eu sei que é isso que me constitui enquanto cultura, né, enquanto pessoa. E faço questão de dizer também de onde eu vim e para mostrar também para as pessoas, né, que a gente pode, né, conseguir as coisas, mesmo a gente sendo da nossa. E nisso tudo também está envolvido a questão assim, de a gente aprender, conhecer culturas diferentes, respeitar as pessoas, né, se desenvolver enquanto coletivo. Então isso está relacionado à questão de não ter preconceito e de não trabalhar, né, com estereótipos. E a ideia principal é que a educação contribui muito para o nosso desenvolvimento, tanto material, que a Valéria pegou comigo, né? Tanto material, possibilita a gente ter bens materiais, mas também nos ajuda a desenvolver muito na nossa imaterialidade, né? Ser pessoas melhores, pessoas desenvolver a inteligência, a cognição, o respeito, tudo isso. Agora vamos fechar aqui com as dicas que eu trouxe. Só para fechar. Vou fazer o jogo todo. Primeira vez que eu estou da onde? De qual roça? Eu moro onde atualmente? Tem um Piauí interessante. Serra da Capivara, que é o Parque Nacional, que tem o que lá dentro? Tem o que nas cavernas? Desenhos. Como é o nome dos desenhos? Pinturas o quê? Museu da Caverna. Como é o nome dessa Museu da Caverna? Pintura rupestre. Pintura rupestre. Qual foi a primeira dica que eu trouxe para vocês? Que a leitura ajuda a gente a se desenvolver, né? Celular, não tem muita coisa não, livro, concentração, olha leitura para dentro. Aí eu trouxe uma dica de cultura, uma dica cultural, que foi o quê? Já foi dito antes. Que foi pesquisar o quê no Google? A Serra da Capivara. Aí depois eu trouxe o nome de 2 livros. O livro do Cacau, quem é o autor do livro do Cacau? Quem é o autor?
Jorge Amado. E o outro livro, O Alquimista, de quem? Paulo Coelho. Bom, para testar se vocês estavam prestando atenção. Aí anota, pesquisa e tal. Bom, e aí nós queremos encerrar agradecendo a atenção de vocês, a interação também, e agradecer a Neta pelo convite. De forma geral, agradecer a comunidade da Escola Monteiro Lobato, a comunidade de Tiúba, né? Eu trabalhei aqui por 12 anos em Guanabara, e foram tempos que foram muito bons para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, e aí eu sou muito grato mesmo por toda essa acolhida, e quanto isso também foi bom para eu me desenvolver profissionalmente, e de quanto eu aprendi com os estudantes, com a nossa cultura, né, e quanto eu aprendi também em conviver com toda essa família, como o Danilo fala, que é a família Monteiro Lobato, né? Então, vamos encerrar nesse momento, e eu gostaria de uma salva de palmas não para mim, mas para todo mundo. Oi, gente. Eu sou da Monteiro Lobato. Vim aqui falar sobre as pessoas maravilhosas que vieram aqui visitar a minha escola. E também uma pessoa maravilhosa, um excelente professor. A história dele é muito linda e emociona muita gente ouvir. E Marli, eu não tenho palavras para descrever ela, é uma pessoa maravilhosa, tá? Eu amei ela, Neta é muito especial. Então a gente está grato a todo mundo que está contribuindo com a nossa escola nova, zelando dela, porque essa escola continua sendo assim, linda e maravilhosa do jeito que ela é. Beijão, galera. Boa tarde. O que eu queria falar é sobre essa escola maravilhosa, sobre os professores, principalmente sobre Marli e Tamar. Itamar foi um professor de minha mãe, em ciências, como ela me disse, uma pessoa carinhosa, engraçada, ama todo mundo. Marli foi diretora e professora aqui, deu aula também. Meus tios, tias, minha mãe, ele deu muito carinho a eles. E também Neta, nossa querida diretora. Se ela não estivesse aqui, eu não seria como ia ser a gente sem ela. E eu amo muito Neta, e um beijo. E são os funcionários da Escola Monteiro Lobato, em Itiúba, Jaguaquara, Bahia. Neste momento eu posando essa foto aqui. Lembrando a você que está no YouTube, dê um likezinho pra gente, é importante. Você? Sim, a professora Marli. Fala um pouco desse acontecimento aqui, professora, por favor. Sim, boa tarde. Esse é um momento muito feliz nosso, né? A gente tem aqui o retorno do professor Itamar, que veio fazer uma visita à escola, né? Onde ele já foi diretor. Volta agora como doutor em educação pela USP, e é uma alegria nossa, né, recebê-lo aqui na comunidade. E além disso, toda a estrutura que a escola tem hoje, né, deixa a gente ainda muito mais feliz, mais satisfeito de estar num espaço que, além de ser espaço físico acolhedor, né, a ambientação, o clima, fica tudo mais favorável para que, de fato, essa educação aconteça, a aprendizagem, o clima entre as pessoas. A gente sabe que a escola Monteiro Lobato, ela tem essa particularidade, né, do acolhimento. Só que, com a estrutura que nós tínhamos, era muito mais difícil fazer isso. A ambientação, o clima de amizade, afetivo, sempre existiu, mas está agora num espaço físico, né, mais apropriado, mais adequado, favorece ainda mais esse clima afetivo, de aprendizagem, de ter um espaço que possibilite aos nossos estudantes e aos professores, né, os professores trabalharem de uma forma melhor para que essas aprendizagens elas aconteçam de uma forma mais satisfatória, né, que os meninos também se sintam mais motivados, engajados a participar. Então hoje é um dia de celebração. Bom, estamos aqui com ele, né? O professor Itamar. Veio da roça e fazendo acontecer, Itamar. História bonita? Sim, Déia. Eu gosto de falar sempre que eu sou da roça, né? Assim, parece uma brincadeira e tal, mas é no sentido mesmo de afirmar-se que somos do campo, né? Isso compõe a nossa identidade
e que não é um motivo da gente se envergonhar. Eu gosto também de trazer isso porque a ideia também de que a gente pode conseguir, né, ocupar espaços que muitas vezes não são ocupados pelas pessoas do campo, então trazer uma reflexão sobre essa possibilidade. Na sua fala, você falou das dificuldades, né? E na roça que sempre temos as dificuldades. E naquela época, então, né? Não é muito tempo, você não é tão velho, mas a dificuldade era constante, né, professor? Sim. O legal que nessas histórias a gente percebe quanto que as políticas públicas vão influenciando, né, no contexto do desenvolvimento da educação. Então, antigamente se falava de educação de uma forma muito geral, hoje a gente traz especificidades, fala de educação do campo, educação quilombola, jovens e adultos e tal. Isso é para pensar que tem públicos específicos. E também é interessante para mostrar que no campo tem necessidades específicas, né? Então é necessário ter esses investimentos, que esses investimentos se ampliem para trazer uma educação de qualidade para o campo também. Eu gostaria que você falasse, agora que Florestal é um lugarzinho pequeno, de quantas mil pessoas? Eu acho que tem umas 2.000 pessoas ou menos. Hoje, mas na época não alcançava isso. Não, acho que não. É um distrito, né? Então, 4 ruas. Você sai de Florestal, fica ali aproximadamente 40 quilômetros de Jiquié, da cidade de do Jiquié. município. E você hoje está onde? Então você sai da roça, você passou por onde, está onde, professor? Resumidamente, né, estudei em Jiquié, fiz o magistério, fiz a graduação em pedagogia pela UESB, fiz o mestrado também em educação científica e formação de professores pela UESB. E aí, paralelo, trabalhando aqui, né, na Escola Monteiro Lobato, aqui em Tiúba. E, posteriormente, fui para o Piauí, trabalho lá hoje na Universidade Federal do Vale de São Francisco, a Univasf, e recentemente concluí o doutorado em educação pela USP, a Universidade de São Paulo. Você falou uma coisa interessante. Na roça, a tática que você usou para que você aprendesse e chegasse à universidade. Sim, estava compartilhando com os estudantes que naquela época, não faz muito tempo, né, mas naquela época a gente não tinha muito acesso. Na verdade, não tinha acesso ao celular, internet, algumas facilidades que a gente tem hoje. Então, computador, né, não tinha. Então, o principal recurso que eu reconheço que foi fundamental para o meu desenvolvimento intelectual, para o meu desenvolvimento, né, nesse processo todo de professor, de estudante, foi a leitura. Então, o recurso que eu tinha, que era disponível para mim, eram os livros da escola, eram os livros da biblioteca, os gibis, né, revista quadrinho dos colegas, e eu sabia utilizar. Então, eu li bastante e eu sei que, de fato, isso contribuiu para o meu desenvolvimento. Ô, professor, qual o conselho que você daria hoje? Porque hoje nós temos a informática aí. Naquela época você pegou, comeu livros. Mas qual o conselho que você daria a alguém que quiser chegar até onde você chegou, onde você está? Fazer o quê? Bom, ter um objetivo, não desistir desse objetivo, por mais que venham as adversidades, aproveitando as oportunidades da vida, também cobrando políticas públicas, né, para que as coisas melhorem, a gente não tenha só um mérito próprio, mas, assim, estudar, e estudar mesmo um livro físico, né? Porque ali a gente tem um envolvimento melhor com o conteúdo, né? A ideia de manusear o papel desenvolve ainda mais a nossa cognição do que, por exemplo, utilizar um celular para estudar, porque isso pode, notificações, né? Outras coisas nos distraem. Então tem alguns estudos assim que comprovam que de fato a leitura no livro físico é fundamental para o nosso desenvolvimento intelectual. Então leia bastante. Ok. Professor Itamar. Obrigado, professor.